Você vai passar os próximos 12 minutos comigo. E no final, você vai entender não só como ganhar dinheiro, mas o motivo exato pelo qual 99% das pessoas que ganham perdem tudo. E o mais importante, como blindar sua mente contra isso, para sempre. Eu passei semanas, meses na verdade, obcecado por uma pergunta: por que milionários quebram? Não os que nunca tiveram, mas os que tinham, os que chegaram lá, os que construíram impérios e viram tudo desmoronar. Eu fui atrás de biografias, documentários, entrevistas, mas eu queria a fonte. Eu queria os diários, as anotações pessoais, o que eles estavam pensando antes da queda. E depois de analisar 5 casos, 5 pessoas que tinham tudo e perderam tudo, eu encontrei o padrão, o hábito mental. E não é gastar demais. Isso é um sintoma, não é a causa. Não é investimento arriscado. Isso é uma ação, não um hábito mental. O hábito mental que todos eles, sem exceção, tinham em comum é o que eu chamo de o desprezo pelos fundamentos. Se essa ideia de desprezo pelos fundamentos já acendeu uma luz aí na sua cabeça, se você percebeu que o jogo é muito mais mental do que matemático, me ajude a levar essa clareza para mais pessoas. A única coisa que eu te peço em troca dessa mentoria particular é o seu like. E se você não quer perder a próxima aula, se você quer realmente fazer parte dessa comunidade, se inscreva agora no Mente de Sucesso. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo importa. Agora, vamos mergulhar fundo nisso. O que significa desprezo pelos fundamentos? Pensa comigo. Como você sai do zero? Como você constrói sua primeira reserva, seu primeiro investimento? Você controla cada centavo. Você anota no papel de pão, na planilha, no aplicativo. Você sabe exatamente para onde o dinheiro está indo. Você pesquisa preço, você negocia. Você vive um degrau abaixo do que você ganha. O que te faz sair do zero é a disciplina, é o respeito pelo básico. Mas aí, o dinheiro começa a entrar. O sucesso chega, 1.000 vira 10.000, 10.000 vira 100.000, 100.000 vira 1 milhão. E é aqui, exatamente aqui, que a sua mente começa a te contar uma história perigosa. Ela sussurra no seu ouvido: você é bom demais para isso. Orçamento? O orçamento é para quem é pobre. Eu não preciso mais disso. Olhar preço? Que perda de tempo. Eu trabalho para não ter que olhar o preço. O ego assume o controle das finanças. O momento em que você diz, eu não preciso mais olhar, é o começo do fim. Esses milionários que eu estudei, eles não quebraram porque compraram uma Ferrari. Eles quebraram porque eles pararam de fazer a matemática da Ferrari. Eles pararam de se perguntar, quanto essa Ferrari realmente custa por mês em seguro, manutenção, IPVA, e quanto de renda passiva eu preciso ter para cobrir esse custo sem tocar no principal? Eles simplesmente compraram, porque podiam. Porque o ego mandou. O desprezo pelos fundamentos é a arrogância de achar que o sucesso passado garante o sucesso futuro. Então, qual é o primeiro passo prático hoje para blindar sua mente disso? Você vai reinstalar o que eu chamo de orçamento humilde. Não me interessa se você ganha R$1.000 ou R$100.000 por mês. O seu dinheiro precisa ter um trabalho. Cada real seu tem que ter um nome antes mesmo de você receber. A maioria das pessoas pensa que orçamento é restrição, é uma coleira. Errado. Orçamento é permissão, é liberdade. Orçamento é você olhar para o seu dinheiro e dizer, eu estou no comando, eu decido para onde você vai. Ah, mentor, mas eu não gosto de planilha, chato. Não importa. Use um aplicativo, use um caderno de padaria. A questão não é a ferramenta, a questão é o hábito de olhar. O milionário que quebrou, ele parou de olhar. Ele terceirizou a confiança. Ele deixou na mão do gerente do banco, do contador, do destino. Você vai ser o CEO das suas finanças. E o CEO, meu amigo, lê o balanço todo santo dia. O orçamento humilde é o seu balanço diário. É o que te mantém com os pés no chão, não importa o quão alto você voe. A segunda coisa que eu vi nesses diários foi uma fé cega, quase religiosa, na renda passiva. Eles construíram algo incrível, uma empresa, um portfólio de imóveis, uma carteira de ações e acharam que a máquina ia funcionar sozinha para sempre.
Deixa eu te contar um segredo. Um que poucos mentores têm coragem de dizer. Renda passiva não existe. O que existe é renda de esforço alavancado. Pensa assim, seu dinheiro, seus investimentos, eles são um funcionário seu. Um funcionário excelente, que trabalha 24 horas por dia, não tira férias e não reclama. Mas você já teve um funcionário que você não precisa gerenciar nunca, que você pode simplesmente esquecer que ele existe e ele vai continuar batendo meta para sempre? Claro que não. Se você não olhar, se você não gerenciar, ele para de trabalhar. Ou pior, ele começa a trabalhar contra você. O mercado muda, a economia muda, inquilinos saem, ações que eram ótimas viram pó. Os milionários que quebraram, eles compraram a fantasia de dinheiro na praia. Eles pararam de gerenciar os seus funcionários. O que você vai fazer é o contrário. Você vai amar seus ativos, mas vai gerenciá-los com mão de ferro. Você vai rever sua carteira, você vai rebalancear, você vai checar o trabalho dos seus funcionários. E agora, aqui vai o pulo do gato. O erro mais comum e o mais sutil, o que mais derruba, não é a falta de dinheiro. É a necessidade de parecer que tem dinheiro. É a armadilha da validação. Nos diários era claro. Eles não compravam um relógio de 100 mil reais pelo relógio. Eles compravam pela reação das outras pessoas ao ver o relógio. Eles não compravam a mansão pela mansão. Eles compravam para provar algo para alguém. Eles começaram a tomar decisões financeiras não para construir patrimônio, mas para alimentar o status. E o status é o imposto mais caro que existe. É um buraco negro. Você nunca vai conseguir enchê-lo. Toda vez, e preste atenção nisso, toda vez que você for fazer uma compra grande, uma compra que mexe com seu ego, você vai parar, respirar e se fazer uma pergunta simples. Eu estou comprando isso ou eu estou comprando a opinião de alguém sobre isso? Se a resposta for a segunda, cancele a compra e imediatamente. Esse filtro, vai te salvar milhões, literalmente. O verdadeiro milionário com mente de sucesso não precisa que ninguém saiba que ele é milionário. O conforto dele está no balanço bancário, não na opinião alheia. Muito bom. Você já entendeu o hábito, você sabe que precisa de um orçamento humilde e já entendeu que renda passiva exige gestão. Mas como você garante que o seu eu do futuro, aquele que vai estar ganhando 10 vezes mais do que você ganha hoje, não vai cair na arrogância? Você precisa criar, agora, o que eu chamo de sistema de contenção de ego. O que é isso? É ter pessoas ou processos que te forçam a encarar a realidade, que te mantém humilde. Para alguns, é um mentor, alguém que já esteve lá e pode te dizer, cara, você está viajando, segura a onda. Para outros, é o cônjuge, sua esposa, seu marido, desde que vocês tenham um acordo claro de que eles têm permissão para te questionar. Amor, nós realmente precisamos dessa casa de praia agora? Ou isso é só o seu ego querendo se exibir para os seus amigos? Uma conversa difícil que vale R$1 milhão. Mas o meu sistema favorito, o que eu uso, é o sistema de checkpoints automáticos. E esse sistema de checkpoints eu chamo de ritual do dia zero. É uma dica avançada, mas que mudou meu jogo. Uma vez por mês, não importa o quão bem as coisas estejam indo, não importa quanto dinheiro eu tenha feito. Eu sento em silêncio por 1 hora e eu simulo o dia zero, o dia em que eu perdi tudo. A conta bancária foi zerada, os investimentos sumiram, a casa foi tomada e eu me pergunto, o que eu faria hoje, às 14 horas da tarde, se isso acontecesse? Quais seriam meus primeiros 3 movimentos? Qual habilidade eu usaria para fazer os primeiros R$1.000 de novo para quem eu ligaria? Isso faz 2 coisas mágicas. Primeiro, te dá uma humildade imediata. Você percebe que você não é os seus milhões. Você é a sua capacidade de gerar valor. Você é sua habilidade, sua rede de contatos, sua mentalidade. O dinheiro é só o placar. E segundo, te dá um plano de contingência real. Um milionário que quebrou, ele tinha medo de pensar nisso. Ele vivia numa negação. Você não. Você treina para o pior enquanto constrói o melhor. Isso é a blindagem mental definitiva contra o desprezo pelos fundamentos. O que eu quero que você entenda no final dessa nossa conversa é que construir riqueza não é um evento, não é uma linha de chegada, é um processo diário de não desprezar os fundamentos. O jogo não é ficar rico rápido. O jogo é permanecer rico
devagar. Esses homens, eles ganharam o jogo e acharam que podiam mudar as regras. Mas o jogo da gravidade financeira, as regras são as mesmas para todos. O que sobe sem fundamento, cai. A sua missão, a missão da sua mente de sucesso, não é só construir o prédio mais alto. É construir o prédio e continuar, todo santo dia, checando a fundação, mesmo quando você estiver na cobertura. O que você aprendeu aqui hoje não é uma teoria, é uma autopsia. Você viu o que mata o sucesso financeiro. Agora, você tem a vacina. Mas conhecimento sem ação é só entretenimento. E aqui no Mente de Sucesso, a gente não está para entretenimento. A gente está para transformação. Então aqui está o seu desafio. Eu quero que você use a seção de comentários aqui embaixo, não para me elogiar, mas para fazer um compromisso público. Eu quero que você escreva qual é o único fundamento que você tem desprezado ultimamente. Seja brutalmente honesto. É o orçamento? Você parou de olhar? É a gestão dos seus investimentos? Você largou de mão? É a necessidade de validação? Você está comprando coisa para impressionar os outros? Escreva nos comentários. Meu compromisso é parar de desprezar e complete a frase. Ao tornar isso público, você dá o primeiro passo para blindar a sua mente. E se essa mentoria te ajudou, se você sentiu que essa conversa foi valiosa, faça ela chegar a mais pessoas. Curta esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. E o mais importante, se inscreva, porque a nossa próxima conversa vai ser ainda mais profunda. Lembre-se, o sucesso não é o que você ganha, é o que você mantém. Até a próxima.